Olá, me chamo Maria Clara, sou estudante do curso de Odontologia da UEPB e venho apresentar minha pesquisa sobre a adaptação transcultural do instrumento Logs of Control Scale for Oral Health Behavior para o Brasil, que foi desenvolvida sob a orientação da professora e doutora Ana Flávia Granville Garcia. De início, existem diversas crenças e fatores que vão influenciar diretamente o comportamento do adolescente em relação à sua saúde bucal, sendo fatores psicossociais ou até mesmo socioeconômicos. Dessa maneira, existe o instrumento locus de controle, que ele vai ser um traço psicológico que vai indicar até que ponto o indivíduo vai perceber ter controle sobre sua própria saúde. Assim, ele é dividido tanto externo como interno. O interno é quando são ações próprias do indivíduo que vão influenciar esse comportamento, ou podendo ser externos, quando fatores externos, meios externos, vão influenciar no comportamento desses adolescentes. Em relação a isso, a adaptação transcultural, ela veio com o objetivo de validar e dar confiabilidade ao instrumento, garantindo a equivalência linguística e conceitual entre as culturas. Assim, o objetivo dessa pesquisa é traduzir e adaptar transculturalmente o instrumento Logs of Control Scale for Oral Health Behavior para a língua portuguesa do Brasil. Dessa forma, entrando na parte de materiais e métodos, a pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual da Paraíba. Assim, os envolvidos da pesquisa, como os pais e responsáveis dos adolescentes, eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização da pesquisa. Em relação à área de estudo, a pesquisa foi desenvolvida no município de Campina Grande, que se localiza no interior da Paraíba, possuindo 419.379 mil habitantes, segundo dados do IBGE, e tendo a presença de 146 escolas privadas e 159 escolas públicas, que vão do ensino fundamental até o ensino médio. Dessa forma, o desenho de estudo foi do tipo estudo metodológico de validação, que teve como objetivo traduzir e adaptar transculturalmente o instrumento LOCO para a língua portuguesa do Brasil. E a adaptação ela foi feita com responsáveis e pais por adolescentes de 12 a 17 anos. A população e a amostra do estudo, como eu havia falado, foram com pais ou responsáveis de adolescentes de 12 a 17 anos que estão matriculados em escolas públicas ou privadas no município de Campina Grande. E lembrando que todos os participantes eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecidos antes de integrar o estudo. Sobre o cálculo amostral, ele foi realizado em etapas sequenciais, onde a primeira foi as entrevistas cognitivas aplicadas no pré-teste. De início, teve a amostra do pré-teste, onde participaram 20 adultos de escola pública. Assim, os participantes do pré-teste não integraram no estudo principal, ou seja, esses 20 adultos eles não integraram no estudo principal. Sobre os critérios de elegibilidade. Os pais e responsáveis de adolescentes de 12 a 17 anos e os alunos, eles tinham que estar regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas. E, como critério de exclusão, foram os casos com doenças sistêmicas ou deficiências relatadas pelos pais. Agora, no ponto-chave da pesquisa, a adaptação transcultural, tem esse fluxograma ilustrando como foi feita essa adaptação. De início, foi feita traduções, seguindo de uma conciliação das versões, depois uma retrotradução, seguida de uma avaliação pelos autores originais, depois um pré-teste e finalizando com a versão final. Agora, eu vou explicar melhor cada fase dessa em seu devido ponto. De início, foi feita a tradução inicial, onde teve a presença de dois tradutores brasileiros, fluentes em inglês, e eles realizaram suas traduções independentes, ou seja, individuais,
O primeiro era um tradutor profissional sem formação na área da saúde. Já o segundo era o cirurgião dentista que era familiarizado com o tema da pesquisa. E os dois utilizaram uma linguagem acessível. O segundo ponto da adaptação foi a conciliação das traduções e elaboração da primeira versão da síntese, onde os tradutores eles se reuniram para comparar e unificar as versões traduzidas. E as divergências entre as traduções, elas foram resolvidas com a ajuda de especialistas em saúde coletiva. A terceira parte da adaptação foi a retrotradução, que houve a versão unificada em português, ela foi retrotraduzida para o inglês por 2 tradutores nativos da língua inglesa, e os dois eles possuíam um domínio na língua portuguesa do Brasil, mas sem formação na área da saúde e sem conhecimento sobre também o instrumento. A próxima fase, ela foi uma revisão das retrotraduções e a produção de uma segunda versão da síntese. Assim, essas retrotraduções elas foram avaliadas e um comitê de especialistas analisou as sugestões e comparou as versões com o original, definindo a versão final unificada. Seguindo nas fases, houve a fase de pré-teste dos questionários, onde, como eu havia explicado, teve a presença de 20 adultos e avaliaram-se clareza e a compreensão dos itens, utilizando uma entrevista cognitiva para aprofundar a análise da compreensão dos participantes sobre a tradução. E finalizando essa adaptação com a discussão final do grupo de especialistas e produção do questionário final, que foram analisados os resultados do pré-teste, das entrevistas cognitivas, e eles concluíram que não era necessário nenhum ajuste adicional. Sobre a descrição do loco, a versão brasileira, do locus de controle de saúde bucal, possui 16 itens em escala de Likert, que varia de 1 a 4. Então, os itens 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13 e 16, eles possuem parte do locus interno. Já os itens 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14 e 15, eles fazem parte do locus externos. Assim, os scores mais altos, eles possuem uma maior internalidade. Sobre os resultados e discussões. O público que fez parte do estudo, no caso, os 277 pais e responsáveis, eles possuem uma média de idade de 40 a 38 anos, a maioria mulheres, 72,1% sendo mulheres e da maioria sendo mães, 24,8% possuindo ensino médio completo e 47,5% alegaram ter um salário mínimo. Assim, a versão brasileira, ela manteve uma equivalência semântica e cultural com o loco original, aprovado pelos autores, considerado claro, adequado e aplicável. A versão brasileira, ela manteve equivalência com o loco original e foi aprovado pelos autores e considerado claro e adequado para o público brasileiro. Assim, a tradução do Locus of Control Scale for Oral Health Behavior se tornou Escala de Locus de Controle para Comportamento e Saúde Bucal, o BR-LOCO. Assim, o BR-LOCO ele está apto para o uso em estudos sobre saúde bucal de adolescentes, a partir da perspectiva dos pais e dos responsáveis. Assim, concluímos que o BR-LOCO ele foi considerado de fácil compreensão pelos participantes e não teve relatos de dificuldades ou de ajustes. A versão adaptada, ela manteve equivalência semântica e cultural em relação ao instrumento original. Sobre os agradecimentos, gostaria de agradecer ao apoio do CNPq por meio do programa PIBIC, que contribuiu significativamente para a realização dessa pesquisa. Também gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora e doutora Ana Flávia Granville Garcia, por toda a orientação, e também a pós-graduanda Mirelle Leal Campos Souza pela orientação e todo o suporte ao longo do desenvolvimento da pesquisa. E aqui estão as referências. Obrigada pela atenção. Olá!